Shalom a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Sejam muito bem-vindos ao Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsaltz, de abençoada memória. Nós estamos no capítulo 26 da segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud. É bem leitura. Não tem muitos adendos, mas como nós já conversamos aqui várias vezes, o estudo do Talmud Essencial, nós precisamos ter a leitura mesmo, do livrinho todinho, para nós compreendermos o que tem dentro do Talmud, e daí sim, se nós quisermos estudar profundamente o Talmud. O básico nós precisamos saber. O Talmud é extremamente importante para quem quer estudar a Torá, quem quer estudar o judaísmo de uma forma geral. Você vai encontrar citações e referências ao Talmud em todo tipo de literatura judaica, seja ela mística, seja ela literal mesmo ou da tradição, tá? Então nós vamos falar agora de ética e alahá. Vou tomar um cafezinho aqui, Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, shakol nehiat bidvaro. Naquela tentativa sempre de fazer um mais ou menos bom. E aí ficou bom. Ficou bom. Às vezes os vídeos são, quem assistiu por envio, nós podemos falar bastante, nós podemos, a ética do Sinai, nós podemos dar bastante adendos, bastante interpretações, trazer para os dias de hoje. É um pouco diferente quando diz respeito à lei mesmo, né? Seja a lei oral, seja a lei escrita. Sabemos que o Talmud aqui é uma compilação da Mishnah com a Gemara, de tudo que foi discutido e foi feito então o Talmud para nós compreendermos e colocarmos em prática a Torá divina de Hashem. Então vamos lá, ética e alahá. Alahá é essencialmente lei, já sabemos disso desde o começo, né? Mas, em virtude de sua estrutura, contém elementos de ética e de concepção do mundo. Vejam bem, em virtude de sua estrutura, contém elementos de ética e de concepção do mundo. A estrutura é Mishnah e Gemara, discussão entre sábios de várias escolas, de várias academias. Então, esta estrutura, claro que vai ter muita ética, porque os sábios, eles conversavam e discutiam, mas tudo era uma vertente tanto ética quanto religiosa. Isto sempre andou junto. A lei, a religião judaica, né, e a maneira melhor de se comportar. Quanto a relação das palavras ética e moral, eu falei em algum vídeo que não sei qual, e eu espero que vocês compreendam. Existe uma minoria que pensa, que acredita que a ética é algo objetivo, é colocarmos a moral na prática, tá? E que a moral é algo subjetivo e vem do ser, tá? Do ser humano. A maioria pensa o contrário. A moral é aquilo que está na prática, na sociedade, e a ética é da pessoa. Eu, particularmente, concordo com a minoria. Então, eu quero que isso fique claro aqui. A ética é a nossa moral colocada na prática. Então, vamos lá. Do ponto de vista de sua composição geral e inflexibilidade, assemelha-se a outros códigos legais, que não podem ser adaptados a cada eventualidade ou circunstância que surja. Quando diz aqui, isso que eu disse que não ia ter adendo, quando diz aqui assemelha-se, não, do ponto de vista de sua composição geral e inflexibilidade, a Torá não explica as coisas, ela traz ali o que é ser, num fato criminal, o que é para ser feito, isso, né? Então, quando se trata de os anos passando, né, centenas e centenas de anos, quando você chega no momento onde vai ter que discutir socialmente aquilo, as mudanças pelo dinamismo do direito, vamos ter que repensar essa inflexibilidade, isso que eles querem dizer. Então, assemelha-se à maioria dos códigos de lei, como os nossos aqui, né? Nós temos o código, por exemplo, o código civil seco e temos aí o código de processo como fazer e a doutrina que vai ajudar a colocar ética e ter as coisas mais flexíveis, né? Então, mesmo que não pudessem se adaptar a qualquer eventualidade, como diz aqui, ou circunstância que surja, também não podiam fugir delas. Por quê? Por causa do dinamismo. Por causa da evolução do comportamento mesmo, né? Das relações interpessoais, né?
Cafezito. Ao discutir a questão de por que o segundo templo foi destruído quando o povo, naquela época, levava a vida irrepreensível e estudava a Torá, o Talmud comenta duramente. Olha, esse comentário é importante. Então, o Talmud comenta duramente que Jerusalém só foi destruída porque ali se cumpria a lei da Torá. Então, eles eram inflexíveis, né? Então, o Talmud dá esse comentário duro e me parece bem coerente. Esta intrigante declaração é explicada. Os habitantes de Jerusalém, vocês já sabem, né? Gente, é Jerusalém. Foram punidos porque só julgavam de acordo com as leis da Torá e não defendiam a clemência. Isso implica que, embora as leis existentes se imponham a todas as pessoas, existem várias considerações para abrandar, em certos casos, a lei com a misericórdia. Essa é a parte da interpretação. Mas também temos que lembrar que não podemos, nem hoje, nem antes, e nem em lei nenhuma, sermos parciais, né? Quem lida com o direito, quem lida com as leis, não pode ser parcial, precisa ser imparcial. E ainda assim manter a misericórdia, mas não pode ir contra a lei. Então, aqui é um momento delicado, né, da história. É um momento delicado até hoje, viu? Para nós, inclusive. Bom, se os autorizados a julgar não o fazem com ponderação, seu comportamento assinala o início da destruição. Aqui é uma metáfora, então ele foi destruído. Como que começa esse começo da destruição do segundo templo, vamos dizer aqui, né? Quando aqueles que são autorizados a julgar não o fazem com ponderação. Por quê? Porque nós temos que ter o equilíbrio no momento de julgar, inclusive no momento de elaborar as leis, mesmo nesse sentido. Mediante a Torá, na hora de elaborar como aquilo ia funcionar, também tem que ter ponderação e equilíbrio. Vamos ver aqui. Assim, a lei, particularmente os estatutos que regulam as relações entre o homem e seus semelhantes, é apenas uma estrutura externa que contém outras estruturas, as quais também devem ser tomadas em consideração. O ideal de justiça, que é tão importante no judaísmo, não perde sua força, mas tomam-se em consideração outros fatores para aliviar a dureza da lei. Aqui quando fala que é entre o homem e os seus semelhantes, é exatamente isso, porque é diferente quando diz respeito a Hashem. Nós não temos que interpretar alguma infração nossa, por exemplo, ou, né, vamos falar do judeu, dentro dos preceitos. Mas quando nós vamos interagir com as pessoas, nós sim vamos precisar de outros adereços aqui, outros aperitivos para que não fique uma lei dura e que a gente não acabe. Como é que eu vou poder explicar isso? Indo contra a própria lei, né? Porque você pode causar algum dano, você pode acabar infringindo algum preceito justamente agindo de forma muito dura. Então, não tem que ter equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Qual é o equilíbrio? Nós vamos ver. O âmago da lei. O âmago da lei é um subtítulo dentro do capítulo 26. A lei judaica também se baseia na injunção da Torá de que não favorecerás a causa de um pobre. Olhem bem, que proíbe a perversão da justiça, ainda que seja em favor do pobre. Quer dizer, não pode infringir a justiça, o que está ali, nem que seja pelo pobre, nem que seja porque aquela parte ela está subjugada a outra, não interessa. Aqui eles tiveram que trabalhar. Aqui as leis até hoje precisam trabalhar no nosso próprio direito. Lembram? Se não lembram, vou repetir. Nós temos um pequeno problema com interpretar ou traduzir, vamos dizer assim, a palavra igualdade com equanimidade. Isto não é a mesma coisa. Somos iguais perante Hashem. Não somos iguais entre nós, perante a sociedade. Isso financeiramente,
isso intelectualmente, então nós vamos precisar dar uma olhada com carinho nisso. Isso é uma coisa que nós podemos trazer muito para os nossos dias de hoje e até mesmo nas nossas relações que não dizem respeito às leis. Podem perceber, nós podemos trazer realmente. O simples fato de essa injunção única na legislação mundial ter sido criada demonstra que a tendência de pender para o pobre era tão grande que se fazia mister prevenir contra a distorção da lei, tá? Então, nem muito ao pobre, nem muito ao rico. Então, aqui, esse é o fato dessa injunção existir mundialmente, tá? A Torá instrui o juiz justo sobre como conduzir um caso que envolva um pobre e um rico. Ele deve atuar de acordo com a lei, às vezes até compelir o pobre a pagar sua dívida, mas a seguir deve compensar o pobre com dinheiro vindo do seu próprio bolso. Então é claro que tinha que ter que ajeitar isso aqui. Não pode ser dessa maneira, né? Essa parte foi com certeza muito trabalhosa, porque a ética andar junto com a Allahá é desde tudo. É desde todos os, de toda a estrutura aqui, seja criminal, seja na lei civil, seja na propriedade, seja no assassinato, seja no roubo. Em todos os fatores eles precisaram unir a ética com a Allahá e uma coisa não ser contraditória à outra, não trair a lei, né? Não desobedecer a lei e ainda assim ser ético. Isso não é fácil, viu? Com certeza. Essa regra de leniência, tá? Lifnim Mishurat Hadim. Literalmente, isto significa dentro da linha da lei, tá? Que é o que eles chamaram aqui de âmago da lei, né? A essência mesmo, o âmago, o meio, a linha. Não é universalmente aplicável, mas serve como uma espécie de código interior que obriga a todos os que aspiram a padrões espirituais mais elevados. Isso é legal. Olha só, não é universalmente aplicável, mas serve como uma espécie de código interior. É isso que eu penso ser moral, tá? Um código interior que obriga a todos os que aspiram a padrões espirituais mais elevados, trazendo esta moral elevada para a prática, nós temos uma atitude ética. Bom, cumpriria recordar que esse código não sugere que se deva ignorar ou atenuar a fronteira entre bem e mal, mas simplesmente que se deve exercitar a misericórdia e a autorrenúncia. Falando de modo geral, parece que essa série de Allahá ética foi designada como Mishnat Hassidim e um dos tratados da ordem Nezikin Avot, a ética dos pais. A ética dos pais é justamente as Mishnayot, né, as máximas dos sábios que nós estudamos na ética do Sinai, porque a ética do Sinai é o livraço justamente que aborda algumas máximas, as máximas dos sábios, sem discussão. E eram de qual o tratado do Talmud? Ética dos pais. Às vezes também é conhecido por esse nome. Avot é a ilustração viva do ensinamento ético que se estende além da simples moralização e está incluída na suprema obra legislativa, a própria Mishnah. Entenderam? Então, a própria Mishnah, porque Avot, ele é totalmente ético, por isso ele é um livro de cabeceira, é para nos melhorarmos mesmo. Então, isso serviu muito, muito para que colocasse a Allahá juntinho com a ética. As injunções dessa obra não obrigam a todas as pessoas, como é o caso do Código Geral de Leis, mas valem para todos os que desejam ir além da lei, ao círculo interior, o domínio do âmago da lei. Então, agindo com ética. A definição talmúdica de Hassid
é um homem que age e se comporta no âmago da lei. Sabemos que o Hasid ele é o justo, né? Assim como o Tzadik ele é justo, mas é o sábio. Aqui o Hassid também, tá? É aquele que anda na letra da lei. É aquele, ele é justo realmente, né? Ele se comporta no âmago da lei. Isso pode ser ilustrado por uma história relatada no Talmud. Depois da discussão da Halahá, que envolve a responsabilidade de trabalhadores e artesãos sobre as coisas em que trabalham. Então vamos tentar entender aqui, vamos prestar atenção. O debate é resumido pela declaração de que, em todo caso de negligência danosa, aqui ficou estranho porque negligência é quando você realmente negligencia, você faz vistas grossas, mas aqui diz danosa, então é um pouco mais sério, né? Danosa, porque ela gerou um dano, né? Em caso de negligência danosa da parte do trabalhador, este é obrigado a pagar indenização ao prejudicado. Vimos isso lá na lei civil, né? Conta-se a seguir que um dos sábios contratou trabalhadores para transferirem de um local para outro recipientes de barro cheios de vinho. Os trabalhadores agiram com negligência. Bom, aqui ele está dizendo que eles agiram com negligência, que não foi um acidente, e quebraram os recipientes. E o proprietário, que era um sábio, né? Não era o sábio. E o proprietário agiu de acordo com a lei, apropriando-se de suas roupas como garantia do pagamento dos prejuízos. Sim, era o sábio. Os trabalhadores queixaram-se ao grande Hammurabi, e este ordenou ao sábio, que justamente era discípulo dele, e parente, olha aqui a confusão, ele era discípulo do Rav e era parente. Então o Rav disse para ele que restituísse as roupas. Sabe aquelas pessoas, deixa aí de garantia, até você me... Complicado, né? O sábio aceitou a decisão, mas perguntou ao Rav, é essa a lei? Ao que o Rav respondeu, sim, porque está dito que você pode trilhar a senda da virtude. Você pode trilhar a senda da virtude. E vem mais adiante. Os trabalhadores queixaram-se então ao Rav de que eram pobres, tinham trabalhado o dia inteiro e nada haviam recebido por sua faina. E o Rav ordenou ao discípulo, aquele, que lhes pagasse o salário. E de novo o discípulo, que além de ter que restituir a roupa que ele tinha pego em garantia, ainda ia ter que pagar o salário. O discípulo indagou se era essa a lei. E o Rav disse, sim, porque foi dito, e ele preservará os caminhos da virtude. Então entendam essas duas frases aqui. Você pode trilhar a senda da virtude e ele preservará os caminhos da virtude. Você não basta só caminhar, mas precisa preservar. Esse diálogo deve indubitavelmente ser interpretado como o rabino tendo dito ao discípulo que para um homem de seu nível, agora vejam bem, que pode arcar com a perda e que aspira a fazer mais do que o que é ditado pelo inflexível código legal, Mishnot, né? Mishnat Hassidim, não é somente uma questão de livre escolha, mas um dever. Aqui não entra só a parte, eu quero falar sobre isso um pouco, não entra só a parte financeira, tá? Mas também aquela parte de responsabilidade quando sabemos, né? Ou quando não sabemos, quando ignoramos alguma coisa, algum conhecimento, algum assunto, e quando não sabemos. Quando nós ignoramos determinada lei, eu não posso falar aqui, porque aqui no nosso país não interessa se você ignora ou não, vai sofrer a sanção igual. Mas vamos dizer assim, você ignora aquele assunto, aquele determinado assunto. Até então, você, sendo um ignorante sobre isso, você não é tão responsável sobre o assunto, mas no momento que você aprende sobre o assunto, sim, você é responsável. Então, aqui diz respeito à parte financeira, mas também à parte intelectual. Quando um crime é cometido por uma pessoa comum,
você enxerga uma coisa, né? E existe a responsabilidade e deve ser punido. Mas quando for, por exemplo, um homem da lei ou um sacerdote infringindo aquela lei, a mesma que um homem comum, a responsabilidade desse que tem o conhecimento maior é maior. É um dever seu. Você pode mais aqui no sentido, você pode muito mais. O trabalhador derrubou os recipientes e quebrou. Você pegou as roupas dele, você não precisa disso, você não pagou o salário, pague o salário, mantenha, preserve os caminhos na virtude dessa pessoa, faça a sua parte, porque aqui não diz muito mais respeito ao que está na lei, mas o seu dever ético. Então aqui ele juntou o ético com a lei. Bom, responsabilidade moral é um subtítulo. No Código Civil, certo número de leis se enquadram na questão de responsabilidade moral, em casos em que alguém está isento da lei dos homens, mas é culpado de acordo com a lei divina. Sabe aquela coisa que não está na lei ali, mas é óbvio que perante Deus aquilo não está certo? Pois é, essa é uma responsabilidade moral. Isto é, quando o causador de dano não tem responsabilidade legal punível por um tribunal, tá? Punível por um tribunal, mas está moralmente obrigado a indenizar a sua vítima. Vimos isso vimos em dois momentos, no Talmud, na parte que fala da lei civil mesmo, e também na lei criminal nós vimos esse momento de uma indenização moral, de uma indenização à vítima por um fato moral. E o que nós trouxemos naquela época, quando nós estudamos sobre isso, é o que nós chamaríamos hoje de perdas e danos, de abalo moral, de dano moral mesmo, tá? Então você tem que restituir o material, mas também acaba tendo que pagar, né? Uma pecúnia, em dinheiro mesmo, a parte moral. Isso no nosso direito. É muito parecidas essas nuances, tá? As leis de danos contêm tantas injunções morais que um dos sábios disse que quem desejasse proceder piamente poderia fazê-lo simplesmente pela observação das regras aí consignadas. Bom, as tensões dentro da esfera da lei e além dela encontraram expressão mais profunda no ponto de vista básico das leis de prioridade e precedência. Em muitas áreas se decide que, quando há conflito entre duas obrigações similares, tá? Duas obrigações parecidas ou iguais, certas pessoas deveriam ter preferência em relação às outras. Mas a norma legal é: o teu tem prioridade sobre o de outrem. Aqui nós vamos entrar até mesmo em coisa de salvamento. Até no momento de você salvar uma pessoa em detrimento da sua própria vida. Aqui tem pano para manga, mas vamos continuar. Isto é, nenhum homem é obrigado a sofrer perdas para ajudar um amigo. Se a restituição de um objeto perdido envolve perda de tempo e dinheiro da parte de quem o encontrou, ele não é obrigado a atender a este preceito. Então você encontrou um negócio perdido. Você deve devolver para a pessoa, né? Encontrar a pessoa. Mas se essa sua procura da pessoa, se isso te levar tempo, te levar dinheiro e tudo mais, você não tem essa obrigação. É isso que quero dizer, né? Você vai estar perdendo com relação a isso. Também aqui o leitor é advertido contra o excessivo apego à lei. Assumem-se diferentes pontos de vista nas obrigações com os diferentes tipos de pessoas. Comportamento considerado legal e justo no caso de um homem comum é inaceitável no homem de padrões mais elevados. É o que nós falamos antes. Existe o homo médium, que nós chamamos no direito. Não é admissível num homem intelectualizado, num homem... Não é, tá? O mesmo tipo de erro. Isso é bem moral, né? Uma máxima talmúdica que reflete essa abordagem avalia as pessoas segundo sua atitude em relação à propriedade. Talvez vocês já tenham escutado isso, eu vou falar aqui, é bem conhecido. Então, as pinhas. Quem diz o seu é meu e o meu é um homem mau.
quem diz o seu é seu e o meu é seu é um homem piedoso. E quem diz o meu é meu e o seu é um homem médio. Bem explicado, né? Mas há os que dizem que essa é uma Midat Sedom. Sedom aqui, Midat Sedom, é quando essa regra é uma regra sodomita, cruel, como em Sodoma. E nós vamos entender que Sodoma tinha as leis más, as leis é que eram ruins. Eles eram promíscuos, eles levavam a última consequência a lei que estava ali. Então o grande problema foi que as leis eram más, porque eles seguiam a lei como ela era, e ela era cruel. É uma regra sodomita. Existe, portanto, tensão entre o ponto de vista, de acordo com a lei, o meu é meu e o seu é seu. E a adesão cega à letra da lei em todos os casos, o que é uma regra sodomita. Há uma regra agádica, daí é da Agadá, que considera Sodoma não necessariamente como o centro da corrupção selvagem e indiscriminada, mas como um lugar em que a legislação era má por causa de uma combinação de malícia e excessivo respeito à letra da lei. Eram maliciosos e cumpriam a lei como era. Então ela ficava cruel, né? Porque não é assim. Nós somos pessoas, né? Nós somos gente. Bom, eles não sei se eram muito gente, não. Porque era uma gente meio estranha. Acho que não era muito gente, eram meio animais mesmo. Bom, se um homem se arrepende de uma garantia oral e volta atrás de sua palavra, nenhum tribunal pode forçá-lo a cumprir o prometido, mas ele é amaldiçoado. Poxa, eu te prometi uma coisa para você, mas eu falei aqui com a minha boca, não assinamos nada, o tribunal não pode nem adivinhar, nem provar, nem coisa nenhuma que essa promessa foi feita, então eu sou amaldiçoado. O que puniu os homens de Sodoma castigará os que não cumprem a palavra dada. E aí nós voltamos tudo naquela história do Deus está vendo, Deus não está vendo, ele está ouvindo, ele não está ouvindo, e temos que sair da esfera antropomórfica e entender que sim, uma vez dentro de Hashem, sim, ele nos ouve, nos escuta, né? Como nos criou, nos mantém e nos transforma. Então, você pode até dizer para aquela pessoa, não vou te pagar. Você pode até dizer, essa promessa não quero mais cumprir. Mas existe aquele lá que está vendo. Como aquela história que nós lemos na Ética do Sinai, sobre aquele homem que que pegou uns gravetos, não me lembro bem o que era do chão, colocou na carroça e, enfim, ele roubou, não era dele, né? O aluno que estava pegando uma carona com ele perguntou, mas o que o senhor está fazendo, né? E ele disse, ninguém está vendo. Não, eu não vou fazer porque a Hashem está vendo. Sim. A história não é bem assim, voltem lá na Ética do Sinai que ficou bem ruim essa história. Sabia-se, não, vamos adiante aqui na moral. O que puniu os homens de Sodoma castigará os que não cumprem a palavra dada. Hashem. E falando de modo geral, um homem que zeloso de seu direito legal insiste em privar alguém de uma satisfação quando ele próprio nada tem a perder, é acusado de Midat Sedom, acusado de a regra sodomita. Aqui me veio na mente aquela história, o que puniu os homens, aquela história da cobra, lembra? Que a gente falou aqui, eu acho que na lei criminal, como é que vai provar? Tem que ter testemunha e tal. Duas pessoas entram num recinto onde alguém está morto lá dentro, né? Duas pessoas estão dentro e mais um morto, são 3 pessoas. Eu digo que você que matou, você diz que eu que matei. Como que nós vamos provar isso? Nós vamos provar isso quando nós dermos uma saidinha e a cobra picar justamente o culpado. Então aqui é a mão de Hashem. E esta é uma lei, esta é uma mão divina mesmo, né? Cumpriu a lei. Assim como aconteciam em grandes batalhas e guerras, muito antes, aqui na época bíblica mesmo,
quando eles davam as costas a Hashem, e quando Hashem resolvia, agora eu vou mostrar para vocês porque vocês estão comigo, então eu estou com vocês. E era ele que vencia as guerras, porque era quase que impossível. Vamos lá. Sabia-se até de tribunais que intervinham e ajudavam os que estavam sendo privados de algum benefício por alguém que poderia fazer concessões sem nada perder. Mas se recusava só porque estava apoiado em seus direitos. Sabe, não vai perder nada, mas eu estou apoiado nos meus direitos, eu não vou fazer. Podendo fazer? Esse não está ajudando ninguém no caminho da virtude e não está sendo nem virtuoso, né? Às vezes, a corte obriga ao pagamento. Noutros casos, humilhava o homem que se comportara tão inflexivelmente. Então, também tem uma punição, pelo menos a humilhação. Havia também casos em que o tribunal atuava mais severamente em relação a pessoas contra as quais havia queixas de ordem moral. Que bom, né? Alguém que se comportava mal ante outros, apoiado em pontos formais da lei, era muitas vezes pago na mesma moeda. Midat, keneged, midat. Lembra? Pelos tribunais, que exercia seus plenos direitos e os sentenciava com apoio em certas leis estritas que não eram normalmente aplicadas. Eu posso fazer isso porque a lei me permite ou não me proíbe, e era uma coisa bem imoral, amoral ou injustificável, ou um excesso, ou desnecessária, sabe? Nossa, isso é muito humano, né? Uma dolorosa e difícil situação moral surgia em casos em que alguém só podia escapar a certa ameaça ou risco se abandonasse outro indivíduo a seu destino. Vamos lembrar que isso aqui é antigo, tá? E aqui nós vamos já lembrar no Salvo Minha Vida ou a Sua. Um dos trágicos exemplos citados era o de um grupo de pessoas ameaçado de execução em massa, se não entregassem um dentre eles. Então, você é ameaçado, né, uma turma inteira, ou vocês entregam fulano ou todo mundo morre. Tá? Vamos tentar entender bem isso. Em tal caso, a Alahá decide que todo o grupo deve entregar-se para não abandonar um de seus membros. Esta é a Alahá. Há a permissão de entregar um indivíduo somente quando se busca uma determinada pessoa e quando esta, em verdade, cometeu um crime grave. Mas, até neste caso, a questão não é claramente resolvida e a decisão moral nem sempre é a mesma. Aí vem a interpretação, né? Aí vem a interpretação. Manter a imparcialidade, mas ter interpretação diferente. Às vezes, um caso com outro caso. Por isso que quando os casos são repetidos, isso ao longo da história e continua sendo assim, todos os tipos, sinceramente acredito que todos os países acabam tendo a sua jurisprudência para se basear naquilo que já foi transitado em julgado, mas deve perceber que cada caso é um caso. Bom, mas até neste caso a questão não é claramente resolvida e a decisão moral nem sempre é a mesma. Os sábios citavam um caso em que um homem acusado de ter matado uma princesa romana. Nossa, agora me veio uma coisa na cabeça, mas nada a ver. Tipo assim, sabe, era romana. Agora me deu um nojinho de romanos aqui, mas nada a ver, não pode matar ninguém, né? Quando não é pra matar, não é pra matar, tá lá nos mandamentos. Bom, matou a princesa romana, fugiu e se escondeu em uma comunidade. Quando as autoridades souberam do seu paradeiro, ameaçaram matar toda a população, a menos que fosse entregue o homem procurado. Então eles sabiam, matou é determinado, é assassinato, ele matou a princesa romana, é uma pessoa determinada. Então as autoridades ameaçaram toda a população, ou entrega ou todo mundo morre. Quando se tornou evidente que a comunidade estava realmente em perigo, o sábio local foi ao fugitivo, você veja, foi ao fugitivo, sabia onde estava, e explicou a situação. E o acusado concordou em entregar-se. Isso é inacreditável, mas ele concordou em entregar-se, né? Em prol de que ele era um e a população era toda a população. Mas, ao que se consta, o profeta Elias,
que anteriormente aparecia ao sábio, olhem bem aqui, ó, coitadinho do sábio, foi castigado. Aparecia ao sábio todos os dias, cessou de vir a ele. Quando o sábio jejuou e rezou com a esperança de que Elias reaparecesse, o profeta falou-lhe, dizendo que jamais tornaria a visitá-lo, porque o sábio causara a morte de um fugitivo. O sábio protestou, as pinhas. Mas esse é o nosso ensinamento. Isto é, a decisão mishnaica o permitia fazer isso. Isso que ele quis dizer com é nosso ensinamento. Ao que Elias retorquiu, as pinhas. Mas é Mishnat Hassidim? Noutras palavras, um grande homem tem obrigações mais elevadas que as de outras pessoas. O mesmo problema aparece noutro famoso exemplo citado pelos sábios. Esse nós conhecemos e olha, já conhecemos, já também estamos carecas de conhecer essa história, mas se porventura alguém não conhecer, é o tal do tenho uma água só para mim, dou para você ou não dou. Vamos lá então. 2 homens viajavam no deserto e um tem água bastante para sobreviver até chegar a lugar habitado. Isso aqui dá discussão, dá para discutir um ano inteiro sobre isso aqui e ter milhões de interpretações, inclusive a gente muda de ideia enquanto está falando sobre o assunto. Incrível como isso rende. Se a água foi dividida, entre os dois, ambos morrerão no caminho, porque é um deserto e porque a água só vai dar uma molhadinha em cada um, mas não vai salvar, tá? Mas, no caminho. O que devem fazer? Os sábios mishnaicos discutiram longamente este ponto e discutimos até hoje nós. Mas a conclusão aceita como alahá foi que o homem que tinha a água devia bebê-la sozinho e salvar-se por se admitir que a própria vida tem prioridade. Isso é muito bíblico, é da Torá mesmo. Você e alguém que você salvando aquela pessoa, os dois vão morrer, você não salva. Isto não é uma omissão de socorro, então é muito complicado. Se a água salva os dois, uma coisa. Se a água só salva um, devemos salvar aquele um. E aquele um sendo você que tem a água, então é você que vai tomar a água, tá? Mas, porque a vida vem em primeiro lugar. Observava-se, todavia, que essa conclusão alárrica só se aplicava a pessoas comuns. Aqui vem o sou grandioso. Mas e se você não for uma pessoa comum? Se você for um tzadik, né? Você toma a água e deixa o outro morrer? Pois é, terminamos a frase aqui dizendo: doutos deveriam dividir a água entre ambos, aqui ainda que estivessem cônscios de que essa ação significava a morte. Então, pessoas comuns, né, tomam a água, tá, e salvam uma vida. Doutos deveriam então dividir a água, conscientes de que ambos morreriam. Mas aqui nós estamos falando de degraus de pessoas mais grandonas, né? O que diz respeito a nos dias, assim, vamos dizer, no acontecimento comum, como foi aqui no deserto, não está fora da lei. Você não fazer isso, não dividir. Aqui é o quê? Aqui é a moral. Que entra um comportamento moral. Verdade e paz. Quer dizer, não está lá na lei, mas eu posso ser assim, moralmente virtuosa e dividir a água. Verdade e paz. Esses problemas básicos que eram às vezes definidos como tendo por conteúdo a relação entre verdade e paz, emet e shalom, nunca foram facilmente resolvidos. Devia a justiça, que no caso é a verdade, ser preferida ao acordo, que no caso traz a paz como a conciliação, né? Mas que nunca é a verdade absoluta? Alguns sábios acreditavam que o conceito de acordo, tá, entrava em conflito com a ideia de justiça e que nenhum juiz devia jamais propor a litigantes que buscassem um acordo, enquanto outros doutos acreditavam que qualquer acordo era melhor do que uma decisão, embora justa.
que fosse desvantajosa para um dos litigantes. Aqui nós estamos no final, já vou deixar aí. Se vocês acharem, fizer sentido para vocês, se vocês quiserem, além de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, estudar, ter paciência e muita força de vontade para nós estudarmos aquilo que é mais teórico. Vamos deixar aí nos comentários qual é a sua opinião. Eu vou ler esta parte novamente. Alguns sábios acreditavam que o conceito de acordo entrava em conflito com a ideia de justiça. Lembrando que nós temos conciliação aqui no Brasil, por exemplo. Mas nós estamos falando de uma maneira geral aqui. E que nenhum juiz devia jamais propor a litigantes que buscassem o acordo, enquanto outros acreditavam que qualquer acordo era melhor do que uma decisão, embora justo. Então, cumpre-se a letra da lei sem propor acordo, ou qualquer acordo é melhor do que colocar a lei diretamente, sem conversar, sem ver essa parte mais moral das coisas? Qual é a sua opinião? A conclusão alárrica sobre essa questão é aproximadamente a que segue. O juiz deve propor um acordo antes de ouvir as razões dos litigantes, ou quando não pode chegar a uma decisão conclusiva sobre a justiça das razões. Mas não deve transigir quando para ele está claro que uma das partes errou. Coloque a sua ideia, tá? Acordo antes, até não poder mais, vamos espremer esta laranja até não ter um suquinho sequer, na laranja virar só o bagaço, ou vamos pela letra da lei seca e depois vamos ver se tinha ou não acordo. Qual é a melhor alternativa para nós nos dias de hoje? E eu digo nós, é o mundo todo, tá? Não é Brasil, não é Israel, é o mundo inteiro. Estamos precisando nos entender sobre isso. A lei não está sendo respeitada em nenhum canto do mundo. Então, me parece que a lei seca mesmo não está funcionando, né? Os acordos em si são acordos que são traídos ou que são acordos que são melhores para uma parte. Então, não me parece esse acordo, né? Porque acordo diz respeito a acordar as partes, as duas partes. Não está acontecendo isso. Coloque a sua opinião. Bom, a questão de verdade e paz também se levanta em relação com a estrita injunção contra a falsidade, por um lado, e pelo outro, a injunção de evitar causar sofrimento. Esse problema tem certa significação metafísica. Os sábios dizem que a verdade é o selo do Santíssimo, abençoado seja ele. Mas também declaram que o nome de Hashem é paz. Sabem, né? Shalom é o nome de Deus, um dos. E em verdade, permitam explicitamente mudanças por amor da paz. Isto é, dizer uma falsidade se acharem que com isso dois litigantes pudessem ser reconciliados ou que pudesse evitar um sofrimento. Fica a pergunta, também nesse sentido, lá no mesmo comentário, sobre se devemos ou não, primeiro, ensejar um acordo ou ir diretamente, sermos justos, ou aqui, ó, aqui, falsidade em prol não haver o sofrimento. No global, a solução para a questão da lei versus considerações morais privadas é a seguinte: uma pessoa pode ir até Shurat Hadim. Aqui o Shurat é quando é o limite da lei, ao demandar contra outras. Em sua conduta em relação às outras, deve agir dentro da lei. Vamos entender novamente. Uma pessoa pode ir até o limite da lei, tá? Quando ela for para demandar contra outra pessoa, quando ela estiver contra a pessoa, mas quando a sua conduta deve ser em relação às outras, dentro da lei. Sabe quando a gente diz assim, ó, você faça o que você quiser, a mim eu não dou o direito, a mim eu dou o direito de ser melhor. Se você não quer cumprir as 7 leis, no caso de Bnei Noah, ou se você é um judeu, não quer cumprir o Shabat, você faça o que você quiser, a mim eu não admito. A mim eu faço como deve ser.
Além dessas restrições alárricas, havia um conhecido conceito em lei civil e relações interpessoais da pessoa que age com clemência. Dizia-se dessa pessoa que Deus, Hashem, lhe perdoaria todos os pecados como recompensa por seu comportamento. Assim se descrevia a pessoa ideal, as pinhas. As que são insultadas, mas não insultam. Ouvem o que as envergonha, mas não respondem. Agem por amor e rejubilam-se no sofrimento, pois delas está escrito: e as que o amam serão como o sol em seu esplendor. Esse foi o capítulo 26 do Talmud Essencial do Rabino Adin Staunson, de abençoada memória, segunda parte, estrutura e conteúdo. É uma parte, sim, teórica, mas é maravilhosa, ela é importante. Pensem aí com os seus botões, o que é moral, o que é ética. Aqui tem muita coisa, nós vamos ainda falar muito aqui no canal sobre ética e moral. Muitas intenções a minha pessoa tem, mas é um assunto bem, não só polêmico, como delicado. O que é ética, o que é moral, o que diz respeito quando nós começamos realmente a nos melhorarmos como pessoa. Como que nós vamos chegar numa redenção, né, com chegada do Mashiach, enfim, nós mesmos, como que nós vamos ter uma redenção se nós formos rudes, se nós formos cruéis uns com os outros? Como nós todos vamos ter uma redenção, como o mundo, o planeta, o universo vai ter a sua redenção se nós formos cruéis com a natureza, se nós formos cruéis uns com os outros, se nós nós formos desrespeitosos e não temerosos com Hashem e tudo mais. Então agora nós vamos ler o Salmo 13. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, tomara que estejam gostando. Vamos para o Salmo 13. Ao mestre do canto, um salmo de David. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu Deus. Restaura a luz de meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga meus inimigos, eu o venci, e se regozijem meus opressores, por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno, que me cumulou de benefícios. Já sabem, podem dizer amém, Shavua Tov a todos. Até a próxima.